A questão do emprego, salário e renda no Brasil. Emprego no Brasil sempre ficou restrito a alguns setores, e pode-se considerar que como um fenômeno de massa é relativamente recente em nossa história econômica. Salário tem sido com certeza o fenômeno mais frequente, porém, mesmo assim através do tempo tem sofrido altos e baixos. Já a renda é esporádica, irregular e expressa a extrema fragilidade econômica do brasileiro. No início de nossa formação nacional, durante ainda no período monárquico, a questão da sobrevivência econômica, sob o ponto de vista do povo brasileiro em geral, era uma árdua tarefa, o que pode explicar o quão tardio o câncer da escravidão foi eliminado, pelo menos legalmente, como parte das instituições econômicas da época do século XIX. Emprego nesse período era restrito aos funcionários públicos civis, militares e religiosos através de pagamentos mensais regulares sem interrupções por parte do Estado brasileiro, o que lhes oferecia as vantagens de uma vida estável e crédito na praça. Para todos os outros segmentos da população, ou se era dono de fundos de comércios ou empregado doméstico, o que era amplamente confundido com escravos pois era comum não receberem pagamentos regulares ou nenhum. Trabalhavam à custa da sobrevivência pelo abrigo precário de um quartinho nos fundos e comida. A razão dessa precariedade do emprego nessa época era devido ao fato de que os empregadores, provavelmente também não podiam contar com renda certa, uma vez que não havia propriamente um mercado de consumo, o que gerava uma precariedade generalizada na questão do emprego, salário e renda no Brasil de então. Ainda nesse período, do meio para o final do século XIX no Brasil, começaram a surgir as grandes corporações, tais como bancos comerciais e ferrovias, os quais passaram a competir com a capacidade do Estado em gerar empregos com pagamentos regulares, estáveis e ininterruptos, aumentando o leque de opções de estabilidade social disponível aos brasileiros. A grande mudança que viria a alterar profundamente essas questões de emprego, salário e renda e suas consequentes relações econômicas de modo profundo, originou-se em Detroit, nos Estados Unidos com a invenção das revolucionárias linhas de montagem por Henry Ford. A partir dessas linhas de montagem, criou-se uma maneira estável e previsível de se gerar riqueza com ganhos reais de produtividade, favorecendo, dessa forma o emprego, em primeiro lugar, através de consequentes aumentos na produtividade. Em segundo lugar, esses ganhos de produtividade eram repassados a ganhos salariais efetivos, o que favorecia o consumo. Em terceiro lugar, as linhas de montagem deram partida a um esquema de financiamento tanto da produção quanto do consumo, o que beneficiava enormes ganhos efetivos de capitais, e consequentemente um formidável aumento na renda dos investidores. Assim, os custos alavancavam os juros do mesmo modo que o emprego alavancava o salário e a renda tanto dos produtores quanto dos consumidores. O entendimento de como funcionam essas relações de emprego, salário e renda é fundamental para o claro entendimento da crise econômica pela qual estamos passando nesse momento, no início do século XXI, e de como são pueris e fantasiosas as políticas, ou melhor dizendo, vulgares estratagemas neoliberais. Esses estratagemas, desde o final da década de 1970 e início dos 80, vêm subvertendo os ganhos iniciados pela revolução de Henry Ford das linhas de montagem, nos empurrando a todos de volta à precariedade econômica e social do século XIX, desconsiderando que produção e consumo, custos e juros, investimento e trabalho funcionam em torno de ciclos virtuosos de alavancagens mútuas. A partir da década de 1950, o Brasil deu um tremendo salto à frente em seu desenvolvimento, justamente porque as tradicionais e instáveis relações econômicas, as quais historicamente vinham provocando uma constante precariedade tanto no emprego quanto nos salários e rendas, tinham afinal sido bem compreendidas e equacionadas. O grande esforço de desenvolvimento empreendido pelo Brasil, desde então, tem sido de como eficazmente gerar empregos com ganhos de produtividade, capazes de produzir consequentes ganhos efetivos de salários, estimulando a renda tanto dos produtores quanto dos consumidores.
O primeiro passo foi aumentar as possibilidades de emprego com salários estáveis, os quais, tradicionalmente estavam restritos ao Estado brasileiro via funcionalismo público e suas autarquias, estimulando dessa forma empresas estatais, bancos comerciais e estatais, assim como a indústria automobilística. Porém, o maior desafio foi de como constituir um mercado de consumo propriamente dito, fazendo com que a população do país saltasse dos 52 milhões em 1950 para os formidáveis 210 milhões de brasileiros de 2019. Essas mudanças históricas, não apenas alteraram as tradicionais relações de precariedade entre emprego, salário e renda, mas também multiplicaram as atividades que geravam riqueza e PIB, Produto Interno Bruto, a um nível tão grande e complexo que tornou a ciência da economia e da administração pública da Fazenda Nacional tarefas altamente estratégicas e árduas. O objetivo primordial do setor público passou a de ser capaz de constantemente avaliar como empregos geram salários com ganhos de produtividade, e ainda como custos e juros alavancam as rendas tanto dos investidores, produtores e consumidores. Nessa árdua tarefa de vencer suas precariedades econômicas e sociais, o Estado brasileiro lançou mão de duas estratégias, ora endividando-se e provocando aumento nos juros, ora financiando-se via Tesouro Nacional, disparando a inflação. A questão orçamentária passou a ser um jogo de xadrez complexo, ora assumindo encargos sociais, ora vindo em socorro dos entes federados, os quais em sua maioria, têm baixa capacidade arrecadadora devido principalmente às suas baixas densidades populacionais, e portanto econômicas. Exceção feita ao estado de São Paulo, o qual, com mais de 45 milhões de habitantes e altas densidades populacionais e econômicas, tornou-se um estado dentro do próprio Estado-nação. A formação do mercado brasileiro, para além desse formidável crescimento populacional observado entre os anos de 1950 e 2019, foi o de vencer as grandes extensões territoriais do país, e suas consequentes pulverizações populacionais e econômicas. Essas pulverizações econômicas, ainda hoje muito comum no Brasil, criam bolsões de baixas densidades econômicas, dificultando a criação de oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico. Além disso, um relevo muito irregular e acidentado era um componente que agravava o desenvolvimento de uma rede de transporte e logística, condenando áreas inteiras ao subdesenvolvimento econômico e social. O Plano Viário Nacional. Numa primeira fase, o Plano Viário Nacional, nascido por volta de 1950, e publicado no início dos 70, tratou direta ou indiretamente dessas questões de desenvolvimento social e econômico, oferecendo alternativas através da definição de uma política para os transportes e a logística, criando dessa forma uma formidável malha viária a qual normalizou, por assim dizer, o terreno extremamente irregular e acidentado do Planalto Central brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até os limites da Bacia Amazônica, envolvendo desde Manaus, no Amazonas, até Belém, no Pará. A segunda fase seria vencer a questão da pulverização econômica, devido às baixas densidades populacionais, criando para isso núcleos regionais de desenvolvimento em torno das capitais de estado e outras áreas de lideranças econômicas, os quais viriam a se tornar nas mais de 80 regiões metropolitanas e núcleos urbanos existentes atualmente segundo o IBGE. Hoje em dia, essas áreas constituem-se em núcleos urbanos rondando os 119 milhões de habitantes, espalhados por todo o país de Porto Alegre a Campinas, do Rio de Janeiro a Brasília, de Manaus a Salvador, Recife e Fortaleza. O Plano Viário Nacional não apenas criou uma malha rodoviária nacional, mas gerou atividades econômicas que acabaram por se tornar líderes na geração de valor adicionado bruto ao PIB, tais como, para as atividades de varejo, atacado e oficinas mecânicas. Essas atividades nasceram das ligações logísticas necessárias para se conectar todas essas regiões metropolitanas mencionadas acima, as quais geram alta densidade populacional, e portanto econômica espalhadas sobre esse vasto território brasileiro.
As consequências do tema discutido acima para a questão do emprego, salário e renda tornaram-se um imenso desafio, situando-se no centro dos principais problemas e preocupações do Brasil da atualidade, pois que as atividades que mais geram valor adicionado ao PIB dentro dos municípios brasileiros em geral, e das regiões metropolitanas em particular, não são necessariamente coincidentes com as mesmas capacidades das empresas desses mesmos núcleos urbanos em gerarem empregos equivalentes. Assim, embora a administração pública e seguridade social seja uma das mais importantes atividades geradoras de valor adicionado ao PIB dos municípios brasileiros, elas não têm correspondência equivalente nas atividades empresariais locais em sua capacidade de gerarem empregos, já que são geradas a partir de atividades burocráticas da administração pública. O reverso é também preocupante. Por exemplo, a capacidade das atividades manufatureiras em gerarem empresas maiores e empregos em maior quantidade não correspondem, necessariamente, às principais fontes geradoras de valor adicionado ao PIB para a maioria dos municípios. Dessa forma, está se criando um perigoso descompasso entre a capacidade de geração de riqueza, valor adicionado ao PIB, e quantidades de empregos com nefastas consequências para o ciclo virtuoso de alavancagens mútuas entre custos e juros, salário e renda, e ganhos recíprocos tanto para os produtores quanto para os consumidores. Esse problema, observado ao longo da cadeia produtiva dos municípios brasileiros, está criando um dilema complicado entre atividades capazes de gerarem grandes quantidades de valores adicionados, e baixa quantidade de empregos, versus grandes quantidades de empresas capazes de gerarem muitos empregos de reduzidas repercussões para as atividades que agregam valor ao PIB municipal. Conclui-se que o Brasil tem atualmente algo próximo de 119 milhões de pessoas concentradas em áreas de grandes densidades populacionais e econômicas, espalhadas por um amplo território, com capacidade reduzida de gerar emprego, salário e renda, reproduzindo, com isso, um ciclo de precariedades que desalavancam ganhos e produtividades, gerando potenciais para graves conflitos sociais de difíceis soluções. Pelo professor Ricardo Gomes Rodrigues. São Carlos, SP, Brasil. 3 de março de 2019.